Por sua vez, os companheiros estavam logo atrás, quando o veículo capotou. Eles forçaram a porta e o tiraram em segurança. Segundo o departamento de polícia, ele não sofreu ferimentos com risco de morte. Quanto a Aurelis, a polícia abandonou a perseguição depois que o SUV capotou. Mas isso não significa que ele tenha escapado impune. Ele foi pego mais tarde naquele dia e preso por direção imprudente e ferimento de um policial. Número 9. Suela. Utah é para cerca de 35 mil moradores, que não estão acostumados a ver notícias do mundo todo. Mas tudo mudou em 3 de novembro de 2023, quando um caminhão descontrolado capotou pelo centro da cidade. Câmeras de segurança espalhadas pela cidade capturaram a jornada destrutiva do caminhão Hash 39. Um homem de 26 anos estava ao volante sem freios. E tudo o que ele podia fazer era evitar o máximo de carros possível. Mas isso era mais fácil dizer do que fazer. Câmeras capturaram um caminhão indo para o norte. Ele estava indo em direção à rua principal. Para evitar isso e colidir com veículos na rua principal, o motorista desviou para a calçada ao passar pelos correios. Felizmente não havia ninguém andando naquele momento. A próxima vez que o vemos, o caminhão está acelerando em uma rodovia de 5 pistas. De alguma forma, nosso motorista consegue percorrer mais 2 quilômetros antes que as câmeras capturem ele novamente. Desta vez ele não teve tanta sorte. Colidiu com um carro ao atravessar este cruzamento. O motorista acabou desviando. Sai da estrada e bate no estacionamento da Tuella Motor Company. A cabana pega fogo, mas ele consegue escapar ileso. Por algum milagre naquele dia, felizmente, todos saíram vivos. Embora tenha acontecido no Hash 39 e tenha sido bonito, as coisas poderiam ter sido muito piores. Era 23 de maio de 28, quando Henry Haskin, de 70 anos, teve uma manhã ruim. Ele foi parado por excesso de velocidade por um policial no Buffalo Roster. Ele o viu dirigindo a 90 km por hora em uma zona de 50 km. Henry ficou um pouco chateado. Ele não entendeu por que o policial estava lhe dando uma multa, embora ele estava claramente excedendo o limite de velocidade. Enquanto isso, o oficial tentou manter a calma. Ele disse a Henry que se tivesse algum problema, poderia falar com o chefe. Bem, Henry decidiu falar com o capô do policial e roubar seu carro. Por algum motivo, Henry pisa no acelerador enquanto seu Toyota Camry está em cima do policial. Carro.it. Talvez ele estivesse tentando sair e escapar dessa situação embaraçosa. Segundo relatos, o pneu traseiro esquerdo do carro de Henry e Hash 39 caiu a 15 centímetros do policial e acertou o rosto do 39. O policial pode ser ouvido dizendo: "Desligue o carro." Ao que Henry responde: "Não o carro todo, senhor." Embora ninguém tenha se ferido, Henry foi acusado de direção imprudente. A sua multa por excesso de velocidade. 9 de julho de 2020. A oficial Brittany Dunn acaba de avistar um veículo vermelho dirigindo a 135 em uma rodovia de 100 km por hora. Zona. Ele acende as luzes e começa a perseguir o veículo. Então algo muito estranho acontece. A motorista Janice Harper diminui a velocidade e liga o pisca-alerta, em vez de parar. Isso e o Hash 39 são quando o policial Dunn encerra a perseguição ali mesmo. O patrulheiro Dunn se vira para inspecionar o carro capotado. Sai fumaça do motor e é possível ver os airbags acionados lá dentro.
Dan liga para os serviços de emergência antes de parar para verificar o motorista e o status do Hash 39. Então ele percebe o erro grave que pode ter cometido. Ponto bom que... Falhou. Ela disse que queria parar, mas não parou e disse que achava que era seguro. Ela sabia que havia uma saída próxima onde ela e Dan teriam mais espaço. O patrulheiro argumenta que deveria ter parado de qualquer maneira. Felizmente, ela sofreu apenas ferimentos leves, e seu patrulheiro não foi preso, mas a luta deles não havia terminado. Ela voltou e processou o policial Dan, alegando que ele não precisava bater o carro. Segundo Harper, ele iria pegar a saída Vandenberg Boulevard, que era a apenas alguns quilômetros de distância. Por fim, a Polícia Estadual do Arkansas chegou a um acordo extrajudicial com a mulher. Afirmando que o patrulheiro Dan, ele realizou uma manobra de boxe de forma negligente, o que causou a mulher e o veículo de Hash 39 para capotar e colocar em risco sua vida, e a de seu filho ainda não nascido. Harper e Hash fizeram 39 mudanças nas políticas de uso do pit lane pela Polícia Estadual do Arkansas. Parece que dessa vez essa garota conseguiu o que queria. Tudo começou como uma noite comum, no condado de Pulaski, Arkansas. O patrulheiro Dan estava em sua Honda quando recebeu uma ligação sobre um veículo que ele estava em alta velocidade. Mas este não era um carro qualquer. Era um Challenger Hertz holandês. Não ficou claro se o motorista estava no modelo 2023, mas se sim, seus 485 cavalos de potência. O motor facilmente deixaria o policial para trás. O patrulheiro Dan avistou o animal passando rapidamente por um caminhão de 18 rodas. Ele acendeu as luzes e atingiu 210 km/h, mas ainda não conseguiu alcançar o Challenger. Felizmente, o policial ainda tinha o carro na mira. O patrulheiro Dan acelera a 240 km/h. E ainda assim, ele e o Hash 39 ainda estão para o catback. E o Hash 39, enquanto isso, o motorista atinge velocidades de mais de 290 km/h. Não está claro como a polícia ainda o seguia, mesmo sem tê-lo em mãos. Visão. Talvez tenham se baseado em conselhos de caminhoneiros que passavam por ali ou apenas sorte. Eventualmente, o patrulheiro Dan alcança o Challenger, preso entre dois caminhões. Ao pegar a saída 40, a leste de Memphis. A perseguição continuou, mas não durou muito. Este modelo de carro escapou, e o patrulheiro Duncan o perdeu de vista novamente. Desligue as luzes e sirenes, decidindo que a perseguição é muito perigosa. Para continuar, enquanto ele se dirige para a próxima saída. Ele vê o carro novamente, tempo dirigindo no limite de velocidade e tentando se misturar ao trânsito. Este O motorista é apenas um jovem em uma viagem pelo país.
Ele teria escapado da polícia em outros estados enquanto se dirigia para o leste. Mas, graças ao patrulheiro Duncan e ao Hash 39, esse aventureiro foi tirado da estrada. Número 5. Em 19 de maio de 2021, 5 jovens da Flórida e um veículo preto roubado. Eles foram pegos. Esse aventureiro foi tirado da estrada. A polícia da Flórida respondeu a uma chamada por volta das 7. Os jovens tentaram entrar em uma garagem, mas o dono os surpreendeu. Eles fugiram, mas não antes que o dono desse uma boa olhada neles. Foi emitido um alerta para um Infiniti Q60 preto e a polícia localizou o carro e tentou detê-los, mas o motorista se recusou completamente. Em vez disso, ele decidiu cometer uma falta um pouco grande, liderando a polícia em uma perseguição em alta velocidade na Interestadual 95. O caos se instala quando um suspeito sai pela janela. A polícia não tem como saber se esses jovens estão armados. Sai pela janela traseira, então todos se aproximam com armas nas mãos. O primeiro suspeito é algemado e levado embora. Outro saiu pela janela traseira, mas nunca o vemos na câmera. Em um momento, um policial diz que todos os suspeitos deixaram o veículo. Então podemos supor que eles estão algemados do outro lado do carro. Felizmente, ninguém ficou gravemente ferido durante o acidente. Os 5 jovens foram levados até as crianças e fizeram o hash do áudio de 39. Com ferimentos sem risco de vida. Todos os 5 foram acusados, mas por serem menores. Seus nomes e a natureza das acusações não foram revelados. Na verdade, nem toda vigilância policial termina com alguém algemado. Na verdade, nem toda vigilância policial tem a ver com seres humanos. Era o dia da mãe do Hash 39 em 2016. O policial novato Robert Moore recebeu uma ligação que nunca esperava. Havia um bezerro solto na rua. Por mais engraçado que o policial Moore parecesse, eu sabia que era um problema. O pequeno bezerro poderia facilmente se machucar ou machucar alguém. O oficial chegou no momento em que o bezerro estava sendo carregado em um jipe, antes de sair correndo pela rua. O segredo era tentar parar o bezerro sem machucá-lo. Eles nunca o impediriam com as mãos. Tudo o que podiam fazer era tentar encurralá-lo com as viaturas. Como você pode ver, isso e o Hash 39 é mais fácil falar do que fazer. Esse bezerro estava muito escorregadio. O bezerro escapa e a perseguição continua. Eles tentaram usar uma parede como barreira natural, mas o bezerro escapa mais uma vez. A perseguição durou aproximadamente 15 minutos e percorreu pouco mais de meio quilômetro. O pequeno finalmente se cansou e foi para os braços de seu dono e Hash 39. Felizmente, nenhum bezerro ficou ferido. No entanto, durante a produção deste vídeo, o bezerro causou alguns danos enquanto corria descontroladamente pela cidade. Ele atropelou alguns carros, e um dos carros da polícia perdeu a luz traseira. Número 3. Em 23 de fevereiro de 2016, um agente de Oklahoma estava estacionado próximo a uma zona de construção na I-40. Seu radar registrou um Ford Focus cinza em 2012 a 100 km por hora em uma zona de 80 km por hora. Nosso agente poderia tê-lo deixado ir, mas esta era uma zona de construção e o excesso de velocidade pode facilmente causar danos ou pior. O policial seguiu o carro por cerca de 90 segundos
antes de iniciar a prisão. O motorista, Andrew Sayers, para, e tudo parece normal a princípio. Mas quando as pessoas se aproximam do carro, note algo que ele não percebe no Hash 39, como no banco do passageiro, garrafas de cerveja vazias. Nosso oficial diz a Andrew que ele só lhe dará uma advertência por excesso de velocidade, mas gostaria que Andrew esperasse perto do veículo da patrulha. Quando Andrew, nosso agente com olhos de águia, sai, ela observa e verifica suas informações. Andrew puxa uma arma da cintura, mas a solta imediatamente, implorando repetidamente. Eu só quero ir para casa. Eu só quero ir para casa. Ele finalmente decide que correr é sua única opção. De alguma forma ele resistiria a um choque elétrico. Ele entra no carro e sai em disparada, mas não sem antes abrir o porta-malas acidentalmente. O oficial segue Andrew por cerca de 20 segundos antes de tentar uma manobra precisa de imobilização. Também conhecido como fosso, foi bem executado, mas Andrew teve sorte. Este menino atinge mais de 160 km por hora enquanto foge pelo condado canadense. Quando nosso oficial finalmente o alcança, ele mostra o quanto quer ir para casa. E isso e Hash 39 e Cardinal 39.S. Andrew já mostrou que está disposto a levar essa perseguição até o fim. E deixe o Hash 39 ver se ele consegue fazer o que realmente quer. Milagrosamente, ele consegue passar sem atingir civis ou policiais. Continue correndo por cerca de 8 minutos, antes de cometer seu último erro grave. Enquanto tentava usar uma saída para fugir da polícia. Andrew consegue sair do controle e desliza em direção às árvores. Aparentemente, Andrew não estava sozinho no Hash 39 no banco de trás que escapou depois do acidente e foi para a floresta. E a polícia conseguiu pegá-lo no Hash 39. Ele foi pego em flagrante. Acontece que a arma que ele largou no início da perseguição não era a única arma que ele carregava. A polícia encontrou mais 2 armas e algumas facas escondidas no carro. É provável que tenha sido por isso que Andrew decidiu fugir, além do Hash 39. Felizmente, ninguém ficou ferido durante a perseguição. Os policiais o perseguiram por 40 quilômetros. Enquanto corria pela I-40, quase cruzando o condado antes de finalmente bater. Andrew só queria ir para casa naquele dia, mas foi direto para a prisão. Em segundo lugar, 27-23, 2 de junho, o sargento Jeff Preston está à caça de um veículo em alta velocidade que segue para o sul pela I-530.
Ponto. Eles ultrapassam outro policial estacionado na beira da estrada. Ponto. Quem se junta imediatamente a essa perseguição? Eles estão perseguindo Kelsey Register, 21 anos. Ponto. Esse cara estava dirigindo um Lincoln MKZ híbrido. A. Alguém ligaria para o 911 para relatar que o carro estava em alta velocidade perto de Pines Bluff, Arkansas. Pintas. Kelsey não demonstrou nenhuma preocupação com a vida humana. Enquanto ele abria caminho entre os carros, atingindo mais de 160 km por hora. Temos o sargento Preston no veículo da polícia à frente. Nós e Hash 39 estávamos no carro patrulha de Terrell Pratt, e Preston tenta acompanhar e alcançar Kelsey. Veja Preston tentar uma manobra nos boxes, mas ele quase saiu da pista. Essa perseguição ainda tinha alguns quilômetros pela frente. E o sargento Preston quer acabar com essa perseguição o mais rápido possível. Isso e Hash 39 quando ele vê uma oportunidade para outra pena. O sargento Pratt tenta encerrar a perseguição o mais rápido possível. B. Kelsey foi presa e acusada de dirigir de forma imprudente e fugir da polícia. Não está claro por que ele estava fugindo em primeiro lugar. Se ele tivesse parado, teria passado a noite na cama em vez de numa cela. Chegamos ao primeiro lugar. Se você estiver dirigindo pelo Arkansas e vir um Corvette com placas de polícia, personalizado na realidade, deixe o motorista saber que a polícia quer falar com ele. Em 23 de agosto de 2022, um oficial do Arkansas, ele percebe um Corvette prateado com janelas escurecidas ilegalmente. Ele pensou que o motorista aceitaria a devida sanção, mas esse sujeito arrogante tinha outras ideias. Nosso veículo policial não era páreo para aquele motor de alta potência. O motorista desapareceu assim que virou à direita. Eu poderia facilmente ter tomado qualquer uma daquelas ruas laterais. Nosso policial patrulhou as ruas por cerca de 3 minutos, tentando encontrar o veículo suspeito. Outro policial se junta à perseguição. E ambos têm um Corvette sorte. Aparece correndo em uma esquina e avança rapidamente por uma rua residencial. Quem está ao volante é um motorista. Totalmente incrível. Que persegue e depois continua.
No entanto, ele desapareceu tão rapidamente quanto reapareceu. Quando começou a chover. Com a direção firme, a caminhonete pegou fogo repentinamente enquanto estava submersa na água. Uma situação rara. Toshia. Três pessoas quase sofreram um acidente quando um carro roubado avançou em sua direção, antes de parar. A viagem deles com uma forte colisão em um ponto de bonde, em 1º de fevereiro. Felizmente ninguém ficou ferido. Por favor, comente o número 2 se você também gosta de alpaca. Esses burros claramente sabem o seu valor. Parece que o espelho é o lugar favorito deles. E os chimpanzés resgatados também reagiram com curiosidade e excitação quando viram um espelho. Pela primeira vez. Talvez seja uma ótima ideia para um serviço de utilidade pública. Alugue um limpa-neve bem quando precisar. Quem sabe, talvez no próximo inverno você queira reservar um. Obrigado por assistir e lembre-se de curtir e se inscrever em nosso canal. Nossa, é de tirar o fôlego. Quer você esteja aproveitando este dia com alguém especial ou amando a si mesmo, lembre-se sempre que o amor está em todo lugar. François conquista terrenos difíceis com um Mitsubishi Pajero 4x4. Superando buracos profundos como um verdadeiro motorista. Este veículo, realmente impressiona pela sua capacidade de superar obstáculos. Os carros antigos agora se tornam parte de um desafio off-road inesperado. Essa habilidade de controle parece desafiar a gravidade. Que movimento impressionante! Dirigir um Jeep é mais do que apenas uma experiência. É um compromisso com a terra. Se você gosta de carros limpos, talvez esta não seja a escolha para você. O Ranger 392 parece ter jurado fidelidade a Lama. O resgate será bem sucedido, ou será aqui que eles lhe estabelecerão uma nova base? Vamos esperar para ver. Você quer ter esse cortador de grama? Aposto que com ele seu trabalho de limpeza de gramado será muito mais fácil. Quando a água subiu, um policial quebrou uma janela para resgatar o motorista preso. Veja por que você não deve dirigir em áreas inundadas. A água pode subir mais rápido do que você imagina, e sair dela pode ser mais difícil do que você imagina. Lição importante. Não dirija em águas de enchentes. Sempre encontre a rota mais segura. Quase tive um drive-thru inesperado. A caminhonete saiu da estrada e quase bateu na sorveteria. Lição. Se você quer tomar sorvete, estacione corretamente.
Nossa, a cor desse carro é tão linda. Subir e descer escadas não é apenas um movimento, mas também um exercício livre. Segure sempre o volante com firmeza e priorize a segurança. Quando a natureza decide embrulhar presentes no estilo inverno, desenterrar o carro será definitivamente um ótimo exercício. Um policial de Michigan corajosamente salvou uma senhora idosa de um carro em chamas. E um lembrete da importância da vigilância e da resposta rápida. Um bisão em Yellowstone decidiu testar a durabilidade de seu carro de uma forma que ninguém esperava. Espero que o motorista tenha um bom seguro. Oh meu Deus, ele bateu no carro. Eu consegui no vídeo. Eu consegui o vídeo. Um motorista na Flórida bateu em uma cerca durante uma perseguição policial. Essa situação definitivamente não faz parte de um teste de direção. Momentos dramáticos como filmes de ação. Lição aprendida. Não teste sua capacidade de andar na água. Até os limpa-neves precisam de um pouco de sorte com esse clima. Uma manada gigante de emas está realizando sua própria corrida em uma estrada deserta na Austrália. Uma visão que deve ter surpreendido e confundido os motoristas. Três pessoas sortudas foram resgatadas depois que o ônibus tentou um atalho, mas caiu direto no rio. Talvez o GPS tenha esquecido de avisar. Esta estrada é só para peixes. Um buraco gigante apareceu de repente em Morelia, Maica, estado do México. Quando a natureza redesenha o solo, as pessoas só podem se surpreender. Quando a estrada decide desaparecer sem aviso, um carro em Washington acidentalmente registrou uma passagem só de ida para um sumidouro. Uma situação clássica a sair sem conhecer a data de retorno. Você já testemunhou uma cena impressionante como essa? Por favor, comente o número 1 se você não quiser vivenciar isso na vida real. Uau! Fumaça, fogo e fogos de artifício gigantes sobem no ar criando uma luz de tirar o fôlego. Show no mercado de fogos de artifício em Toutepec. Mas não se esqueça, mesmo que pareça bom, a segurança ainda é a principal prioridade. Quando o país decide replanejar o terreno, um cano de água estourou em Newcastle. Um enorme buraco derrubou um carro inteiro lá embaixo. Quem imaginaria que vazamentos de água poderiam causar uma reviravolta tão grande na trama? Lembrete gentil: se você observar vazamentos de água incomuns, notifique as autoridades imediatamente. Para evitar incidentes indesejados, definitivamente teremos que reparar muitos danos causados. É pela água.
Que desafio inesperado! O som da demolição faz você se sentir satisfeito ou apenas assusta? Uau! Uma xícara enorme de chá com leite. Este é o sonho de todo amante de chá com leite. O caminhão afundou repentinamente quando um buraco apareceu na superfície da estrada, fazendo com que todos que presenciaram o acidente Mas felizmente congelassem. Todos estão seguros. Ponto. O chão desapareceu de repente e ele quase fez uma expedição subterrânea relutante. Mas felizmente, ele ainda está lá. Uma avalanche espetacular atingiu as montanhas Kotskar, nos lembrando de algo importante. Quando a neve se move, você deve se mover. Corra agora! Quando a estrada resolveu pregar uma peça, de repente apareceu um buraco, fazendo com que os pneus explodir como se estivesse filmando um filme de ação. Mas o motorista não havia se registrado para... Felizmente não houve cenas perigosas. Por que esse buraco apareceu? Alguém pode ajudar a explicar? Estou realmente curioso e agradeceria se alguém tivesse uma resposta. Está indo... Uma situação assustadora após a enchente no condado de Cass, Michigan. O caixão foi empurrado para o chão pela água, lembrando-nos da força cruel da natureza. Orando para que a paz e a recuperação cheguem à comunidade para que todos podem superar isso juntos e reconstruir suas vidas. Um buraco apareceu de repente no campo de Melbourne, provocando partidas sob as regras australianas. Será cancelado. Parece que o chão também quer descansar um pouco. O all-in-one que ninguém esperava. Um lembrete. Se você notar sinais de rachaduras ou afundamento incomuns no solo, a segurança vem em primeiro lugar. À medida que as pessoas andam sobre ele. Uau! Oh! Uau! Sim, você ouviu direito. Uma enorme queda de rochas transformou uma praia tranquila em um cenário caótico. Se você for à praia, lembre-se de manter os olhos abertos, porque não é sempre apenas as ondas são uma preocupação. A natureza realmente tem sua própria maneira de dizer que esta estrada está temporariamente fechada. Pontuariamente. Hillsby Sinkhole. Uma beleza subaquática e hipnotizante. Caverna profunda, água limpa, mas não para quem não sabe nadar. Oh! Mas lembre-se, mesmo que seja lindo,
Não se esqueça que o poder da natureza é sempre assustador. Ponto. Tenha um bom jantar. Alpinistas registraram avalanches bem diante de seus olhos, como se a natureza estivesse lembre-se de que as montanhas são sempre bonitas, mas também cheias de perigos. Ponto. A segurança é o mais importante ao explorar a natureza. Ponto. Veja o que aconteceu com o carro. Espero que o dono não fique muito chocado ao ver essa cena, ou pelo menos esteja mentalmente preparado. Um adolescente teve sorte de escapar depois que seu carro bateu em um buraco no Minnesota. Uma lição para a vida toda sobre sempre prestar atenção na estrada. Ponto. Mas tenho que admitir que aquele momento foi majestoso e assustador. Ponto. A natureza sempre sabe como nos surpreender e também nos lembrar que a segurança vem em primeiro lugar. Ponto. Uau! Puta merda! Puta merda! Uau! Manhã de Dia dos Namorados com um presente que ninguém quer. Um buraco apareceu de repente em uma rua residencial em Hermosa Beach, Califórnia, após 24 horas de chuva forte. Quando a natureza decide redesenhar a rua, um resgate surpreendente. Ponto. A equipe do Serviço de Animais da Califórnia prontamente ajudou um burro a escapar de um buraco. Ponto. Talvez ele só quisesse dar uma caminhada, mas acidentalmente caiu em uma aventura inesquecível. Ponto. Um resgate admirável. Os socorristas do Degli agiram de forma rápida e profissional, ajudando Dora a retornar ao solo em segurança. Heróis anônimos estão sempre prontos quando necessário. Ponto. O famoso buraco em Morganton agora se transformou em uma piscina ao ar livre. Modelo. A água da chuva entrou e de repente parecia um novo destino turístico. Nossa visita não é recomendada. Você já foi jogar futebol e se deparou com uma cena como essa? Se não, e espero que nunca, por favor, comente o número 0. Ok, Piututo. Talvez a natureza tenha acabado de ativar o modo selvagem, e isso seja um lembrete de que pode ser mais poderosa do que pensamos. Fase de estacionamento não intencional apareceu de repente em Madrid, depois que um cano de água estourou, arrastando. Motocicleta subterrânea. Espero que o dono do carro não planeje correr para o trabalho esta manhã. Um deslizamento de pedras bloqueou a rodovia 95 perto de Riggins, Idaho, dificultando a viagem. Se você planeja viajar por esta área, verifique as informações da estrada antes e sempre priorizando a segurança.
Uma surpresa bem na calçada de Toronto. Um buraco apareceu, causando rachaduras na superfície da estrada, e teve que ser fechado para garantir a segurança. Um guitarrista e um cavalo criam melodias surpreendentemente doces juntos em uma fazenda no sul. Dort, parece que talento musical não é só para humanos. Talvez eles estejam apenas procurando uma saída ou simplesmente queiram fazer compras. Santos. Fenômeno estranho ou apenas um hábito dos perus. Após ser resgatada, uma tartaruga marinha verde retornou oficialmente ao seu grande lar. As águas da Baía da Flórida. Um momento significativo que nos lembra da importância de proteger a vida selvagem e o ambiente marinho. Se você planeja viver perto do mar, certifique-se de que a terra sob seus pés também concorde em ficar. As mudanças climáticas e a erosão do solo estão se tornando cada vez mais sérias. Não deixe que sua casa se torne um iate indesejado. Tenha cuidado ao explorar a natureza. Às vezes as rochas também pretendem se mover. É como um processo em um filme de ação. Um fazendeiro em West Sussex, Inglaterra, acidentalmente gravou a cena espetacular de uma colheita de feno causado por um vórtice de poeira. A cena parece um pequeno tornado, fazendo com que a grama voe como uma dança natural. Não esqueça de clicar em curtir e se inscrever para não perder nada dramático, resgates e momentos inacreditáveis. Se você acha que isso é apenas uma cena de filme, você está enganado. Tenha cuidado, não se deixe inundar. Isso mesmo, não se esqueça de se exercitar todos os dias para manter seu corpo saudável. Saudável. Quem disse que os ursos não sabem aliviar o estresse? O que poderia ser melhor do que uma sessão de spa no deserto de Montanhas Great Smoky, Tennessee? Uau! Cada vagão de trem é como uma pintura vívida que faz você ficar olhando para cima. Uma aeronave leve pousou repentinamente no jardim da frente de uma casa em Marietta. Essa cena definitivamente deixou o clima mais quente, mas felizmente, estava tudo bem. Asas em chamas. Merda. Que golpe da natureza ninguém quer enfrentar. Mas ele escapou milagrosamente.
Meu Deus, estou assustado de ver. Tudo bem. Ninguém consegue imaginar essa cena na vida real como uma cena de filme catástrofe. Ponto. Observe que este site é um lembrete do incrível poder da natureza. Visão espetacular. Raios saem da cratera de um vulcão em erupção na Guatemala. Quando a natureza mostra seu poder a ponto de não conseguirmos desviar o olhar, criando um momento inacreditável. Um motorista na Flórida decidiu decorar seu carro de uma maneira inesperada. Uma grande barra de ferro saindo do sol. Route ideal. Definitivamente não é um estilo de direção que todos deveriam experimentar. O homem não conseguiu conter o riso quando seu carro decidiu dar marcha ré no meio do trânsito. Certamente um movimento que fez todos pararem e se perguntarem o que estava acontecendo. Talvez esta seja uma teia de aranha enorme que você nunca imaginou. Uma teia de aranha criada por lagartas cobre uma cerca em uma cidade inglesa. Talvez da próxima vez eles devessem levar proteção contra tempestades, além do protetor solar. A natureza sempre sabe como criar momentos inesquecíveis. Ninguém se machuca. Os blocos de gelo gigantes se movem como dançarinos habilidosos. Não se deixe enganar, o lago superior pode ser tão frio que você vai querer se aconchegar. Aconchegue-se sob um cobertor quente e desfrute de uma xícara de chá quente. Um terremoto de magnitude 7,7 causou um tsunami em Palu. Essa cena é assustadora, mas espero que todos estejam